Então o pessoal do Hardware Unboxed fez aqui pra nós os testes deles. Eles fizeram os testes aqui em 16 jogos, tá? Por isso que eu gosto muito do pessoal do Hardware Unboxed, tá? Que eles fazem testes em vários jogos. Isso aqui eu respeito, isso aqui, qualquer reviewer que faz teste em bastante quantidade de jogos e entrega pra vocês uma média sólida, merece o respeito da galera, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então nós temos aqui, eles só fizeram análise da 7900 XTX, que é a mais top de linha, e custa 1.200, mil dólares, desculpa. Ela custa 1.000 dólares, enquanto a 4080 custa 1.200 dólares, e a 4090, 1.600 dólares. No final vou mostrar para vocês também o preço estimado dela dentro do Brasil, custo por frame e tudo mais, tá? Eles fizeram aqui, mas o deles eu não vou mostrar, só vou pegar o gráfico deles aqui, que eu só quero roubar o gráfico deles, tá? Então a gente tem aqui a 7900 XTX ganhando aqui por cerca de 6 frames, né, em Full HD, mas nenhuma dessas placas aqui praticamente deve ser utilizada em Full HD, isso aqui é mais para termos didáticos. E, obviamente, aqui nós temos uma limitação de processador dentro aqui desse teste, tá? Já em Quad HD, a gente consegue ter uma visão um pouco mais interessante da coisa toda, né? Então foram feitos também 16 jogos em Quad HD, e nós temos aqui a 7900 XTX empatando, né, cara? Um frame de diferença. Cara, quiser dar vitória, quiser dar derrota, quiser dar empate, eu acho que o mais provável aqui é que deu um empate técnico entre as duas, o que não é nada ruim. Um empate técnico entre essas duas placas é interessante, por quê? Porque a 7900 XTX, ela custa 200 dólares a menos do que a 4080. Você está ganhando o mesmo desempenho pagando 20% a menos no preço, cara. Isso é interessante, isso é a AMD. A AMD, quando a AMD precisa entregar um produto tão bom quanto ou superior, custando menos, tá? E mesmo assim ela consegue vender bem menos que a Nvidia, mas isso é um caso para outros vídeos, tá? Mas olha só, então a gente tem aqui essa parada, tem aqui 30 frames de diferença para 4090, quem joga 180, né? Quem joga a 180, 210, ok. Isso aqui são placas aqui para Quad HD, mas eu recomendo essas placas para 4K, e em 4K como ficou essa diferença de desempenho. Em 4K também, 16 jogos feitos em 4K, a 7900 XTX ficou superior a 4080, tá? Vocês podem ver que em todos os testes aqui, nas 3 resoluções que foram testadas, ela ficou 1, 2, 3, 4, 5 frames de diferença, né? Praticamente um empate técnico com a 4080 em relação a desempenho bruto, mas custando 20% a menos. Ela custando 20% a menos é melhor pra nós, não é mesmo? Cara, desculpa, eu não fui atrás de outros testes da 7900 XT normal, sem o X no final, tá? Porque eu vou esperar o Hardware Unboxed, provavelmente vai lançar hoje à noite ou amanhã de manhã, a 7900 XTX, tá? Mas o que a gente pode ver aqui nos nossos testes, aqui, ó, deixa eu puxar a nossa tabela um pouco pro lado, tá? Deixa eu puxar a nossa tabela um pouco pro lado, onde eu, apesar de não ter pegado aqui, pego a média aqui nos 10 sites, eu peguei a média do pessoal do Hardware Unboxed, tá? E eu também peguei aqui o valor estimado da 7900 XTX. Esse aqui é o valor estimado da 7900 XTX. Não sei se vocês já sabiam, mas esse aqui é o preço que a placa deve chegar dentro do Brasil. A AMD tem um grande problema nos lançamentos. Deixa eu voltar para mim rapidinho. A AMD tem um histórico no Brasil de fazer uma coisa que eu particularmente acho muito ruim, mas é que para você ficar atento. A AMD gosta de lançar placas dentro do Brasil dando verbas para as lojas anunciar a placa num preço bem mais baixo, e na outra semana a placa já está bem mais alta. Então, se tudo que a gente acabou de ver aqui te interessou, eu não quero ser aqui o advogado do diabo, mas o que eu tô falando aqui é que nos últimos 3 lançamentos da AMD, a AMD fez exatamente isso. Lançou a placa no Brasil com um valor mais baixo do que os 8.500 que deveria de ser, entendeu? E quem comprou naquelas promoções de lançamento acabou comprando num preço bem mais interessante do que deveria estar pagando, fazendo uma regrinha de 3 com supletivo de 2º grau aqui pra vocês, tá? O que a gente pode ver aqui é que em Full HD, né? Então a gente tem aqui em Full HD, essa média, a gente tem aqui as médias, então ela ganha da 4080, tá? Ela ganha da 4080, e o custo por frame dela vai ficar 36,01. Se a gente for analisar, a primeira placa que tem um custo por frame parecido com a 7900 XTX vai ser
aqui provavelmente uma 3080, que tem um custo por frame de R$ 38 por frame. Mesmo assim, o custo por frame dela ainda é superior, tá? Claro que aqui nós estamos falando a média em Full HD, né? Essas placas não são para Full HD, tá? Não são, mas aqui a gente está fazendo uma análise... Aqui a gente está fazendo uma análise aqui didática, né? Da coisa toda, tá? E como a gente não tem histórico de preço, a gente não tem aqui quanto que variou o preço dela, por isso que tá esse erro aqui, né? Mas depois a gente eu vou pegar as médias nos 10 sites, tanto da 7900 XTX, 7900 XT, 4080 e 4090, que eu não peguei em todos os sites, tá? E aí nós vamos ter um número mais sólido, eu refaço esses vídeos para vocês aqui, tá? Vamos pegar aqui e vamos dar uma olhada em Quad HD, eu tenho aqui em Quad HD também. A única coisa que vai mudar, na verdade, para vocês aqui... por que fica um pouco pro lado? Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Olha só, em Quad HD nós temos aqui a média que ela fez, né? Um frame a mais aqui do que a 4080, e ela conseguiu 42,50 o custo por frame dela. E é um custo por frame realmente muito bom. Uma coisa que a gente precisa chamar atenção aqui é que eu não sei se vocês perceberam, mas a 6950 XT era uma placa que saiu de outubro para novembro, ela aumentou 45% o preço. Não sei qual foi a lógica disso, mas essa placa aqui ela simplesmente matou a 6950. Toda e qualquer possibilidade de se vender uma 6950 a 10 mil reais, né? Ela vai ter que voltar a 7.500 reais ou até menos. Se eu fosse arriscar, eu arriscaria que uma 6950 para conseguir ser vendida dentro do Brasil vai cair para 6.900, 6.800 reais por aí, tá? Para ela conseguir ser vendida, porque ela não vai conseguir ser vendida essas placas aqui, sabendo que tem uma 7900 XTX aqui fazendo mais frames que ela e provavelmente custando menos, tá? Claro que a gente tem o gap aqui da 7900 XT, que eu vou providenciar nos próximos dias aqui pra vocês, tá? Deixa eu pegar aqui agora em 4... nós temos o custo por frame, né? Comentei pra vocês. O custo por frame realmente tá muito bom, praticamente imbatível em todas as placas que eu recomendo pra Full HD, que era 3070 Ti pra cima. Ela tem o custo-benefício aqui realmente muito, 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 muito bom, tá? Olhando aqui em 4K, deixa eu pegar aqui e botar em 4K pra vocês. Nós temos então a média aqui 139 contra 135 frames aqui. Cara, empate técnico. Ela é uma ela tem o mesmo desempenho que uma 4080. Mas o custo por frame dela fica R$ 61 por frame, enquanto a 4080 fica R$ 78 por frame, né? E nós estamos falando aqui de cento e poucos vezes R$ 17, né? Então acaba se tornando um custo por frame ali um tanto quanto interessante, né? E aquelas coisas, né, cara? A gente precisa ver que a AMD precisa agora... Ela chegou com as placas dela. Eu vou correr atrás, cara, deixo claro que esses são dados preliminares, eu preciso atualizar o 4080 e 4090 e a 7900 e 7900 XT, tá? A XTX e a XT. Eu preciso atualizar isso, tá? Isso aqui são dados preliminares. A gente tá tendo uma boa base aqui, mas vai ter uma leve variação agora nos próximos dias. Eu vou pegar lá nos 10 sites que eu faço as análises, 10 sites americanos, e vou atualizar isso e vou vir sentar aqui para vocês e nós vamos conversar sobre isso. O legal é que nós vamos ter todas essas informações antes do preço oficial e antes de ter elas para comprar aqui dentro do Brasil, tá? Não creio que tenha já ela para comprar aqui dentro do Brasil, porque essas placas sempre demoram alguns dias a mais, né, pra galera falar sobre os preços delas, tá? Então, sobre a 7900 XTX seria mais ou menos isso. A placa realmente está muito legal, tem o mesmo desempenho de uma 4080, era o esperado, né? Todos os rumores apontavam que ela iria competir de igual para igual com a 4080, a gente comentou sobre isso lá atrás, custando 20% a menos, né? Só que agora, o que precisa para a AMD vender essa placa, né, numa quantidade interessante? Ela precisa ter drivers interessantes, ela precisa ter softwares parecidos com os da Nvidia, então ela precisa evoluir na questão de software, não apenas em desempenho bruto. Desempenho bruto na geração passada, né, a gente tem aqui os dados, né, desempenho bruto já na geração passada a gente já tinha aqui placas que competiam de igual para igual, eram tão boas quanto as placas da Nvidia, com custos-benefícios tão bons quanto a Nvidia, ou até melhores que a Nvidia, entendeu? Mas pecavam em drivers e algumas outras coisinhas, né? Então a AMD precisa continuar fazendo exatamente o que ela está fazendo agora, né? Ter placas com custo-benefício mais interessante, ter placas mais baratas que a Nvidia e ter agora focar em software. Ela precisa focar em software, tá?
E aí a gente vai... E se nós ver isso... A gente já viu isso na semana passada. Na geração passada. A gente tá vendo agora isso no início dessa geração. Se eles continuar fazendo isso na geração posterior, na geração nova, eu acho que a gente vai ver uma guinada dentro do mercado aí. Não nessa geração. A AMD fez o trabalho dela na geração passada. Está começando a fazer o trabalho dela nessa geração. Eu vejo que na próxima geração o público já vai estar mais marretado na cabeça do cara que, ó, pode comprar porque os drivers estão legal, tem muito menos instabilidade do que tinha há 5, 6 anos atrás. Entendeu? Então a AMD está indo no caminho certo. Entendeu? Mas para chegar lá ainda vai demorar um pouquinho. Né? Eu sou dono de loja, eu sei quanto que vende de Nvidia, pelo menos na minha loja, quanto que vende de AMD. Eu conheço um pouco do mercado, eu tenho acesso às informações de placas de importação, quantas importaram e quantas venderam, e eu posso afirmar para vocês que a AMD ainda tem um longo caminho. A AMD está no caminho certo, está fazendo tudo correto, como tem que ser feito, entendeu? Mas a gente está torcendo para que esse mercado dê uma aquecida na briga, e é o que está mostrando agora. Em vez de ser $1.400, estão vendendo ela por 1.000, e ela está competindo com uma placa de 1.200. Interessante, 20% a menos no preço para ganhar o mesmo desempenho, me parece uma luta justa, né? Quem sabe a gente consiga aqui conseguir algumas placas dessas aqui no decorrer aí lá de janeiro ou fevereiro, ou quem sabe lá um pouquinho depois do carnaval, quando começa o ano, né? E aí a gente faz as análises para vocês completinhas aí de casa, tá? Então, bora continuar aqui com a nossa live stream, tá?